Olá, quero te dar as boas-vindas a mais uma microaula de inglês para fins acadêmicos. Nessa microaula, nós vamos explorar, entender 100% uma frase muito utilizada nos artigos científicos em inglês. E você pode, inclusive, utilizar ela no seu artigo também. Qual é a frase? Olha só. An experimental investigation was conducted to explore. Né? E aí, esse aqui é o padrão. Né? E aí os cientistas mudam, né? Eles alteram o que vem depois aqui nesses 3 pontos. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Uma vez mais, ó, an experimental investigation. O que seria esse an experimental investigation? Olha só, primeira coisa, a gente consegue observar que tem um AL aqui, olha. Então essa ideia seria o quê? O quê? Uma investigação. E qual a característica dessa investigação? Ela é experimental. Acontece assim, que muitas vezes, assim, é bem recorrente, que quando uma palavra que vem antes tem uma AL, né? E em especial ela está dando característica, na tradução a gente tem que traduzir ao contrário. Então aqui seria uma investigação experimental, tá bom? Então mais uma vez, ó, uma investigação experimental. O que aconteceu com essa investigação experimental? Was conducted, né? Ou seja, ela foi. Normalmente o was ele traduz bem quando você traduz ele como foi, estava ou era. Tem outras opções, mas no contexto aqui o que encaixa melhor seria o foi, né? Então, uma investigação experimental foi conducted, ou seja, ela foi o quê? Foi conduzida. E observe que esse conducted tem esse ED no final aqui, ó. Tá vendo? Ele está jogando o verbo no passado. Então, uma investigação experimental foi conduzida. Com qual finalidade que ela foi conduzida? Para quê, né? Ela was conducted to explore, ou seja, para explorar. Então, fizeram uma investigação experimental para explorar, para saber alguma coisa, né? Então, para a gente poder ver isso na prática, eu selecionei um exemplo aqui bem legal, olha só, de um paper. Então, olha só, o que esse exemplo fala? An experimental investigation was conducted to explore the characteristics of electroosmotic dewatering of wastewater sludge. Então, olha só, uma investigação experimental, mais uma vez, né, foi conduzida para explorar. Explorar o quê? As características of electroosmotic dewatering, ou seja, as características da desidratação, né? Que tipo de desidratação? Da desidratação eletroosmótica. Da desidratação eletroosmótica. E aí um detalhezinho, gente, ó. Water quer dizer água, tá bom? E aqui com esse D aqui na frente, ele se transformou em desidratar, né? Bem próximo, né? Então seria na desidratação. Qual a característica dessa desidratação? É uma desidratação eletroosmótica. Né? Ou seja, as características da desidratação eletroosmótica of wastewater sludge. O que seria wastewater? Bem, water, mais uma vez, significa água. E waste dá a ideia de desperdício, tá bom? Aquilo que se joga fora. Então, nesse caso aqui, wastewater são os efluentes, são as águas residuais, né? Normalmente a indústria, por exemplo, em geral, a indústria de mineração, de siderurgia, ocupa muita água, né? E essa água que eles utilizam são os efluentes, são as wastewater, né? Então, qual seria a ideia? Mais uma vez, as características da desidratação eletroosmótica dos resíduos, né? Mas que tipo de resíduos, né? Do sludge. Gente, sludge dá a ideia de lama, tá bom? Da ideia de lama, lodo, né? Então, a tradução final seria: uma investigação experimental foi conduzida para explorar as características de desidratação eletroosmótica das lamas de efluentes, tá bom? Ou seja, wastewater sludge seria as lamas de efluentes. A tradução aqui fica o contrário, né? Ou seja, tem as águas residuais e essas águas elas deixam lamas. Então, seria a desidratação eletroosmótica das lamas de efluentes ou do lodo de efluente, tá bom? Sludge pode ser tanto lama como lodo. Então, essa aí seria a tradução do nosso exemplo, né? Então, para finalizar,
vamos fazer mais uma revisãozinha dessa frase que é muito utilizada na academia. Olha, an experimental investigation, ou seja, uma investigação experimental, was conducted, foi conduzida, to explore, para explorar. Tá bom? Então essa foi uma dica curta e é assim que a gente ensina inglês. É bem melhor, ao invés de você começar a aprender todo o inglês do mundo, é você começar a estudar aquilo que se repete mais na academia. É você começar a aprender a ler aquilo que é mais recorrente. Então, se você quiser receber mais dicas como essa, basta você se inscrever na nossa lista de transmissão do WhatsApp e também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também se cadastrar na nossa lista de e-mail, tá bom? Fique atualizado, a gente se vê no próximo post. Até mais!